Fala galera, beleza pura? Módulo de geometria plana, vamos começar a falar aqui de uma figura importantíssima, eu diria que é a figura que mais aparece, né, nas provas de geometria, o triângulo. Eu costumo brincar que o triângulo é a figura geométrica que menos lados tem, mas é a que mais coisas tem para a gente falar. Impressionante. Então vamos começar aqui. Primeiro de tudo, definindo um triângulo, tá? Definição. Triângulo, polígono convexo com 3 lados, beleza? 3 lados, consequentemente, 3 ângulos internos, certo? E 3 vértices, que são aqui os lados AB, os segmentos de reta AB, BC e AC, os ângulos, esse ângulo A, que eu represento por BAC, certo? A letrinha do meio representa o ângulo, né? Em que vértice está o ângulo. Então, BAC representa que o ângulo está no vértice A. ABC representa que o ângulo está no vértice B. BCA representa que o ângulo está no vértice C. Então, esses são os ângulos e os vértices ABC, tá? Vértices do nosso triângulo. Então, todo triângulo tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos também externos, tá? Um triângulo não possui diagonais, beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente pode classificar os triângulos? Nós podemos classificar os triângulos de acordo com duas coisas. Primeiro, quanto aos seus lados. Se um triângulo tem os seus 3 lados iguais, qual é a consequência disso? É que os seus 3 ângulos também são iguais, tá? Cada um desses ângulos deverá medir 60 graus. Esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Então, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo formado pelos 3 lados com a mesma medida. Consequência disso, seus 3 ângulos internos também terão as mesmas medidas. E os seus 3 ângulos externos também terão as mesmas medidas. Beleza? Triângulozinho isósceles. Um triângulo é dito isósceles quando ele possui 2 lados com a mesma medida. Se 2 dos seus lados tiverem as mesmas medidas, os 2 ângulos formados por esses 2 lados, né, com o terceiro lado, eles serão iguais. Então, esse ângulozinho aqui, formado pelo lado e a base, pelo lado esquerdo e a base, ele é igual a esse outro ângulo formado pelo lado direito e a base. Tá certo? Isso acontece sempre num triângulo isósceles. Tem 2 lados iguais e 2 ângulos também iguais. E o triângulo escaleno é aquele triângulo em que os 3 lados têm medidas diferentes, consequentemente, seus 3 ângulos também terão medidas diferentes. Ok? Então pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Essa é a classificação quanto aos seus lados. Agora, a classificação quanto aos ângulos. Se você olhar para um triângulo e todos os seus ângulos forem menores que 90 graus, então nós chamamos esse triângulo de triângulo acutângulo. Se nós olharmos para um triângulo e um dos seus ângulos medir 90 graus, ele vai ser então um triângulo retângulo. Cara, e se tu olhar para um triângulo e ele tiver um ângulozinho sendo maior que 90 e obviamente menor que 180, esse triângulo será obtusângulo, porque esse ângulo alfa ele é um ângulo obtuso. Então, triângulo que tem um ângulo obtuso é um triângulo obtusângulo. Triângulo que tem um ângulo reto, triângulo retângulo. Triângulo que tem todos os ângulos menores que 90, triângulo acutângulo. Tranquilo? Bom, agora vamos falar de condição de existência de um triângulo. Será que sempre que a gente tem 3 medidas, 3 segmentos de reta, eles vão poder formar um triângulo? Vamos ver. Olha só, eu tenho aqui um triângulo de lados Azinho, Bzinho e Czinho. Para que 3 segmentos de reta formem um triângulo, cada um dos seus lados, né? Estou pegando aqui o maior deles, ó. O maior dos seus lados deve ser menor que a soma dos outros 2 lados e deve ser maior que a diferença entre os outros 2 lados. Então, por exemplo, será que existe um triângulo
com segmentos de reta medindo 1, 2 e 4 centímetros. Para que ele exista, o maior lado, no caso o 4, teria que ser menor que a soma dos outros dois, né? 1 mais 2, e teria que ser maior que a diferença, 2 menos 1. Veja, isso é verdade? 4 é ao mesmo tempo maior que 2 menos 1, 1. Beleza, 4 é maior que 1. Mas 4 é menor que 1 mais 2, ou seja, 4 é menor que 3? Não, não é. Então, nesse caso aqui, essas três medidas, elas não formarão um triângulo. Beleza? Elas não formarão um triângulo. Agora, no caso de 2, 3 e 4, o maior lado não é o 4? Não seria o 4? 4 é menor que a soma dos outros dois, 4 é menor que 5, beleza, é assim. E 4 é maior que a diferença, ó, 3 menos 2, 4 é maior que 1, também é. Então pode colocar aqui que nesse caso, essas três medidas, sim, elas formarão um triângulo. Ok? Show de bola? Então vamos lá, vamos para o próximo tópico. Galerinha, desde que a gente aprende a trabalhar com triângulo, a gente aprende logo que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Com certeza, isso é uma coisa que você já deve ter ouvido falar e que possivelmente você já sabe, né? Mas, muito provavelmente, talvez você nunca tenha atentado de entender o porquê. Por que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus? E é muito simples entender. Por exemplo, quando você olha para essa figura aqui, eu tenho duas retas paralelas, minhas retas aqui R e S, paralelas, tá? Cortadas por duas transversais, que eu vou chamar de retas T e U. Ok? Bom, perceba que os três ângulos internos do meu triângulo são ângulos de medidas B, A e C. Eu posso dizer que esse ângulo A, aqui de azul, ele é um ângulo alterno interno, ó, com esse daqui. E dois ângulos alternos internos, eles são ângulos de mesma medida. Então, se aqui é A, esse ângulozinho aqui de cima também vai ter que valer A. E do mesmo modo, esse ângulozinho aqui é C, ele é alterno interno com esse outro, ó, que portanto também vai medir C. Então eu tenho a soma desses três ângulos, A, B e C, dando uma meia volta. E aí é por isso que eu posso dizer que A mais B mais C vai resultar em 180 graus. Olha como é simples, né? Então a soma dos três ângulos internos do triângulo tem que dar igual a 180 graus. Beleza. Sabendo disso, fica fácil agora entender a soma dos ângulos externos, né? Na verdade, nós sabemos que para qualquer polígono convexo, a soma dos seus ângulos externos tem que dar 360 graus. Não será diferente para os triângulos. Vamos provar. Por exemplo, se esse ângulozinho aqui é B, esse de fora vai ser 180 graus, né? Menos B. Esse é um dos ângulos externos do triângulo. Esse outro aqui vai ser, portanto, 180 graus menos A. Esse vermelhinho, esse que está aqui fora do vermelhinho, vai ser, portanto, 180 graus menos C. O fato é que se você somar esses três ângulos externos, vamos lá, você vai ter 180 menos A, somado com 180 menos B, somado com 180 menos C, certo? Vamos observar o seguinte, que ao somar esses três ângulos externos, olha o que é que vai aparecer aqui, ó. Vamos lá, a soma dos ângulos externos vai ser igual a 180 menos A, mais 180 menos B, mais 180 menos C.
Então eu posso dizer que a soma dos nossos ângulos externos, ela vai ser igual a, pessoal, 180 graus com 180 graus com 180 graus, vai dar pra gente o quê? 540 graus, ó. Então nós vamos ter 540 graus, aí menos A com menos B com menos C, é a mesma coisa de menos A mais B mais C, ó. Como se eu tivesse colocado menos para fora, né, do parênteses. Porque aí aparece o A mais B mais C, que você já sabe que é a soma dos ângulos internos, e que por isso vale 180 graus. E aí 540 graus menos 180 graus nos faz concluir que a soma dos ângulos externos vai ser, portanto, 360 graus. Ó. Certinho? Soma dos ângulos externos no triângulo e em qualquer outro polígono convexo vai dar sempre 360 graus. Massa! Agora vamos ver um teorema chamado Teorema do ângulo externo. Esse teorema ajuda muito, tá? Em muitas questões. Vamos entender o que é esse teorema e de onde é que ele vem. Vamos lá. Bom, observe aqui nosso triângulozinho, tá? Observe que eu tenho os ângulos internos A, B e C. E os ângulos externos eu pintei com cores diferentes. Pintei o ângulo externo ao ângulo A de azul, o ângulo externo ao ângulo B de vermelho e o ângulo externo ao ângulo C de preto. Bom, primeira coisa que eu vou então pedir para você lembrar é que esse ângulozinho B, ele é alterno interno com esse aqui de cima. Esses dois ângulos são alternos internos. Então, se esse aqui vale B, eu posso dizer que o daqui de cima também vai valer B. E aí, olha que massa. Esse ângulo B com esse ângulo A, o B com o A, eles terminam sendo, esse ângulo todo aqui, ó, B mais A, termina sendo alterno interno com esse ângulo de preto aqui, ó, de fora. Né? Eles são alternos internos, ou seja, esse ângulozinho aqui vai valer Azinho mais Bzinho, tá? São alternos internos. Da mesma maneira, perceba, esse ângulozinho C é alterno interno com esse aqui, ó. Aqui vale C. Ó. E aí eu vou lhe pedir para você observar que esse ângulo de vermelho, ele é alterno interno com quem? Com A mais C, ó. Se você pegar A mais C, aqui, ó, A mais C, é alterno interno com esse ângulozinho de vermelho que está aqui embaixo. Então, vou dizer que esse ângulozinho, ele vale A mais C. E finalmente, esse ângulozinho que está aqui pintadinho de azul, ele é o C, somado com esse pedacinho aqui de cima, que é oposto pelo vértice a esse ângulo B. Ó. Então eu posso dizer que esse ângulozinho aqui de cima é B, e aí a soma desse ângulo B com o C me dá esse ângulo todo de azul, que vai ser, portanto, B mais C. Ó. Então, nós acabamos de provar o teorema do ângulo externo. Vamos colocar aqui, ó. Se nós tivermos um triângulo aqui qualquer, se esse ângulo for A, esse aqui de baixo for B, e esse aqui for C, vamos lá. Quanto é que mede esse ângulo aqui, ó, externo do triângulo? Eu olho para quem ele está colado. Ele não está colado no C? Então, vai valer a soma dos outros dois, ó, do A com B. Então, esse ângulozinho aqui vai valer A mais B. Ó. Agora, vamos pegar esse aqui de cima. Esse ângulo de cima não está colado no A, então ele vai valer a soma dos outros dois. Ó. Vai valer a soma do B com o C. E esse último ângulozinho externo, ele não está colado no B, então ele vai valer a soma do A com o C. Tá certo? Então, o que diz o teorema do ângulo externo? Um ângulo externo, tá, de um triângulo, ele vale a soma
dos dois ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele, ou seja, que não estão grudados nele. Quem está grudado nesse ângulozinho aqui onde está o meu dedinho, não é o C? Então esquece o C, eu vou pegar o A mais o B. Ó. Quem está grudado nesse ângulozinho aqui, A. Quem está grudado nesse ângulozinho aqui onde está o meu dedo, não é o A? Então esquece o A, vou pegar o B mais o C. E quem está grudado nesse ângulozinho aqui onde está o meu dedo, não é o B? Então esquece o B, vou pegar o A mais o C. Então é isso que diz o teorema do ângulo externo. E nós provamos aqui, né, pelas retas paralelas cortadas com transversais. O porquê de cada uma dessas medidas. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, no meio de uma questão, e aí você tiver assim, ó, aqui é um triângulozinho qualquer, onde você tem que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 40 graus e esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. E esse ângulo aqui é um ângulo, obviamente, de 100 graus. Né? Você já pode dizer que esse daqui, 100 graus não, 80 graus, né? Para fechar os 180. Pronto, 80 graus. Ó. Então você já vai poder dizer que esse daqui de fora, ele não é a soma dos dois, sem contar o que está grudado nele. Ó. Então vai ser 80 mais 40, que é 120. Ó. E realmente veja que faz sentido. 120 não é o que está faltando para o 60 dar uma meia volta, né? Então veja que faz sentido a propriedade. Beleza? Show! Vamos continuar então aqui com os triângulos. Vamos lá.